Olá, queridos ouvintes da Rádio Mundial. Estamos aqui em mais um programa Caminhos da Consciência. Eu, Newton Schultz, junto com vocês. 25 minutos aqui nas ondas da Rádio Mundial, 95.7 FM e 660 AM. No comando do som, Evaldo controlando tudo, fazendo chegar redondinho para vocês que estão nos prestigiando neste momento, sábado, 13 horas. Paulo filmando, como sempre, postando no YouTube depois o programa, para que você possa ouvi-lo. Você tem várias possibilidades, você pode ver no YouTube, basta você colocar o meu nome ali, Newton Schultz, e a data do programa de hoje, e aí você tem o acesso, né? E você pode pegar o programa quando você quiser. Ou se não, você pode também ver no podcast da Mundial, né? A Samira, ela posta ali, ela coloca tudo bacaninha, direitinho para vocês. Então, hoje, as redes sociais e as diversas formas de comunicação que temos fazem com que você tenha condições de acessar o conhecimento ou conteúdo do programa, se ficou algum detalhe ou alguma informação que você gostaria, de repente, de ouvir com mais atenção ou de uma forma mais detalhada. Algumas coisinhas, alguns recados antes de começar o programa. O primeiro é que nós vamos ter a semana que vem, no dia 21 de março, vai cair numa quinta-feira, se não me engano, nós vamos ter o Ano Novo Astrológico, é quinta-feira, né, Valdo? 21 de março. Nós vamos ter aqui na Rádio Mundial, no salão, para você que acompanha e prestigia a gente, nós vamos ter o Ano Novo Astrológico. Eu vou fazer uma palestra, vou conversar com vocês sobre a Era de Aquário e os acontecimentos atuais. Então eu vou colocar minha visão em cima da teosofia, em cima da eubiose. Então, se você quiser me prestigiar, a minha palestra está marcada para as 17 horas, às 5 horas da quinta-feira. Então, você pode vir gratuito, como sempre. Você pode nos prestigiar. Quem está coordenando é a Marta Braga e a Daniela Jatene, são as duas coordenadoras, e vai ter bastante gente bacana, bastante gente legal, divulgando o conhecimento e o seu trabalho aqui, e comemorando juntos o Ano Novo Astrológico. O Ano Novo Astrológico, na verdade, se você se apoiar na astrologia, ele vai começar na quarta-feira, dia 20, às 8 horas da manhã e 1 minuto. Esse é o horário real. Mas nós vamos fazer esse evento, que essa força, ela tem, assim, poderíamos dizer, uma continuidade. Nós vamos fazer na quinta-feira, aqui na Rádio Mundial. O último aviso, o Evaldo está lançando o site dele. Quando vai abrir o seu site, Evaldo? Quando? Já está no ar. Você pode entrar ali, evaldoribeiro.com.br. Um trabalho bem bacana. Vocês conhecem o Evaldo, bastante tempo aqui, trabalhou bastante com a Ademar, fez o trabalho do Pato Rafael, como vocês bem sabem, teve contato direto com o professor Ademar. Então, legal prestigiar esse trabalho. Fica aí a dica, tá, Evaldo? De coração, a amizade que a gente tem em relação ao seu trabalho e sucesso. Tem o Paulo também aqui, que sempre nos ajuda. Ele tem ali fora o blog Caminhos da Consciência, que ele posta todo o trabalho aqui da Rádio Mundial. Ele também tem o blog com o meu nome, Newton Schultz, que tem as atividades da minha parte profissional, que eu faço trabalhos de astrologia, de cabala, de tarô, de palestras, o qual ele fabrica os DVDs ali e ele pode disponibilizar para vocês. Então ali fica a dica, então fica o site do Evaldo, que vai ser lançado, evaldoribeiro.com.br, e tem o trabalho do Paulo, que é caminhosdaconsciência.com.br, também entra lá, né, Paulo? Também newtonschutz.com.br, que é o blog. Tem o meu site, mas tem o seu blog. Então é isso, gente. Os toquezinhos dados, o Ano Novo Astrológico semana que vem. Estou aguardando vocês aqui, né, no Salão da Rádio Mundial, Avenida Paulista, 2200, na galeria. O salão está na parte, né, que você desce, no número 2200, e ali você pode participar junto da gente desse evento bacana que sempre traz um renovar de energias. Gente, no programa de hoje, vamos lá. Como eu já até divulguei no Facebook, vamos tentar conversar através de uma linguagem simbólica, o que eu consigo enxergar ali, do novo Papa que chega, que representa uma das religiões que possui o maior contingente de pessoas, né, que é o cristianismo,
a força ali voltada a todo esse trabalho, como Papa, como sendo o mandante de toda essa força, vamos conversar um pouco sobre o simbolismo que envolve esse ser que chega aqui, o primeiro Papa da América Latina, um jesuíta. Então vamos pegar esse simbolismo e vamos em convergência com o que eu acredito, Newton Schultz, novamente. Eu tenho o caminho da teosofia e da eubiose como a base de todo o conhecimento que eu possuo. Então vamos, através das abstrações, vamos ver o que existe por detrás desse simbolismo para a gente conversar um pouquinho. Muita gente pergunta, o novo Papa, etc. Primeira coisa que eu gostaria de falar para vocês, quando a gente fala em relação a abstrações desse novo ser, quando a gente fala abstração, é um estado de consciência que nós precisamos compreender que o simbolismo nos traz através de números, através de palavras, através de diversas coisas, possibilidades de nós conectarmos o que está oculto na realidade que está ali projetada. Então nós vamos falar através de números que estão ligados ao Papa, que é o número 1 e o 13, o que representa o lado oculto dos jesuítas, né, que representa a companhia de Jesus, o que seria esse lado oculto, o nome que ele escolheu, o nome ligado a ele, o que representa o nome Francisco, que tem um lado oculto, o qual a eubiose trabalha. Então vamos conversar, mas que fique bem claro, nós ficarmos falando esse Papa será isso, esse Papa será aquilo, esse Papa ele vai se dar mal, ele vai se dar bem, ele vai isso. Eu, na minha visão, você ficar projetando e colocando como determinantes determinadas forças e inclinações, eu considero isso um erro. Por quê? Porque o livre-arbítrio sempre está presente na consciência humana. Então, por mais que através do simbolismo, vocês vão ver agora que eu vou começar a desenvolver isso, apesar do simbolismo, para mim existe um lado oculto muito forte aí, que vai representar, na minha visão, uma reforma, mas uma reforma real da igreja. Existe uma inspiração divina por detrás disso, mas essa inspiração, que possivelmente se projeta nesse Papa, o Francisco I, nós vamos entender que vai trabalhar com a personalidade desse Papa, vai trabalhar com o livre-arbítrio dele. Então, assim como grandes seres que se projetam na face da Terra, esses seres, por mais que eles sejam inspirados pelo lado divino, eles podem tender ao erro, porque eles são humanos, eles estão com a individualidade deles permeada por uma personalidade. Então, você chegar e falar assim, será um bom papado, um mau papado, será um bom papa, será um mau papa, para mim é um erro. Ficar se baseando em profecias, que isso e aquilo, novamente fechando essa introdução. Para mim isso é uma forma errônea. Então vamos juntos falar através da abstração, do simbolismo que envolve toda essa realidade e também do lado oculto que está presente. Vamos tentar ver as possíveis consciências no seu lado oculto que estão ligadas à entrada deste novo Papa. Primeira coisa que eu gostaria de falar para vocês, na minha visão, ele terá que reformar todos os dogmas, todo o lado da religião que está ali pendente. Por quê? Quando eles já colocam um Papa, o primeiro da América do Sul, isso já representa uma abertura que está ali, que está sendo uma proposta que não tem como evitar, porque existe um influxo de consciências divinas por detrás de decisões que possam ocorrer por mais pressões que existam. Nós precisamos entender que essas pressões e esse lado oculto trazem a inclinação para coisas novas, para um novo ciclo, para um religar, que é o verdadeiro sentido da religião, um religar ou ligar novamente a humanidade a diversos padrões. Então, o que seria o que nós poderíamos dizer a religião da Era de Aquário? Quando nós falamos da religião da Era de Aquário, nós precisamos entender que Aquário representa o coletivo. Então, quando nós falamos de religiões, nós precisamos entender que a religião que vai ter a verdade como seu esteio, ela tem que pegar tudo de bom que existe das religiões já existentes. Então, para mim, esse Papa, junto com vários outros caminhos, que com o tempo, e isso é para já, para ontem, todas as religiões vão converger
para uma só frente espiritualista. Assim como a própria humanidade, ela está convergindo para um só padrão monetário. Então, quando nós falamos isso, nós estamos falando da Gupta Vidya, ou da sabedoria iniciática das idades. Gupta Vidya é a ciência armazenada do trabalho de todos os grandes mestres, trazendo para nós determinados ditames que vêm do governo oculto do mundo. Então, quando a gente pega um novo Papa hoje, né, ele está sendo influenciado por todas essas realidades. Se ele vai corresponder com todas as transformações necessárias para que flua, aí isso depende unicamente, exclusivamente dele e de todas as consciências, comandos ligados ao processo que estão envolvidos. Ele, de repente, pode ser a vitrine de tudo ali, mas, na verdade, por detrás dele, a gente sabe que tem um staff imenso, o qual ele deve responder pelos seus atos e, principalmente, pelas reformas que ele irá fazer. Então, nós vamos compreender que a transformação virá de uma forma ou outra. Ou virá pelo bem, que normalmente é o primeiro caminho, ou virá pelo lado do rigor, que é a transformação no seu sentido rigoroso, para que tudo atinja o seu fluxo constante em convergência com o governo oculto do mundo. Então vamos lá, o primeiro ponto. O Papa, ele é jesuíta, é o primeiro Papa jesuíta. Quando nós falamos dos jesuítas, nós precisamos entender que existe um lado oculto fantástico por detrás disso. O ser mais especial ligado aos jesuítas foi o padre José de Anchieta. José de Anchieta, esse ser especialíssimo revelado pelo professor Henrique José de Souza nos ensinamentos que ele deixou, era um ser de origem agartina. Então, quando nós falamos dos jesuítas, pegando desde os primórdios, quando houve, né, a fundação da Companhia de Jesus, em 1534, olha o 13 junto com esse Papa, é só você somar o 1, o 5, o 3 e o 4, dá 13, né, Paulo? 6, 3, 4, 13. Então nós vamos entender que essa fundação, por outro ser especial, Inácio de Loyola, quando tudo começou, quando ele fez o início do que nós chamamos do trabalho dos jesuítas, formando a Companhia de Jesus, ao mesmo tempo nasce, em 1534, José de Anchieta. Então esse ser, ele já é um ser enviado pelo governo oculto do mundo para fazer o seu trabalho e ligado totalmente à missão do Brasil. Então nós vamos conversar um pouquinho sobre esse lado oculto dos jesuítas, para você entender ao que o novo Papa está ligado. Então nós precisamos entender que, mesmo que de uma forma inconsciente, toda essa realidade do trabalho dos jesuítas, ele está inserido no contexto do novo Papa. Então vamos entender, os próprios jesuítas, né, muitos deles, muitos iniciados, e José de Anchieta, como nós podemos dizer, como ser agartino, ou ser vindo dessas dimensões espirituais, ele representou o ápice de todo esse ponto. Quando nós falamos de José de Anchieta, esse ser fantástico, nós podemos dizer que ele era um fragmento do próprio anjo Micael. Ele estava ligado à consciência do que nós chamamos na eubiose de sexto anjo, ou anjo amoroso, que é o anjo Micael. Ele, inclusive, é tido, através das revelações de JHS, de eubiose, como um andrógeno. Mas quando nós falamos um ser andrógeno que traz as duas partes, as duas polaridades ligadas à parte do sexo, como masculino e feminino, nós precisamos entender que isso não é no seu sentido físico. Como está escrito no compêndio, ele tinha o quê? Ele tinha o seu lado masculino externado e o seu lado feminino, no seu sentido interno, absolutamente bem resolvido. Então era o ser que ele expressava todos os valores femininos através do amor universal ou uma conexão direta com a própria mãe divina, através do amor que ele tinha pelo trabalho que ele realizava como jesuíta, trazendo, inspirado e totalmente conectado a essas dimensões espirituais, as dimensões de Agartha, o seu trabalho aqui manifestado no Brasil. Então, quando nós falamos de José de Anchieta, na verdade, o seu verdadeiro nome, José de Ancor. Ancor no sentido de âncora, aquele ser que ancorou aqui no Brasil, no seu trabalho, toda a consciência da ilha imperecível ou da ilha agartina,
essa ilha que nunca fenece, essa ilha que está sempre presente através de consciências maravilhosas. Então, fica aqui nossa homenagem a esse grande ser, que hoje, espero, sirva de inspiração para o novo Papa, para que esse trabalho continue de uma forma maravilhosa, para que a América do Sul, como a gente fala em todos os programas aqui, com epicentro no Brasil, é o lugar aonde o governo oculto do mundo está olhando, é o lugar aonde o rei do mundo, o rei Melquisedeque, tem projetado a sua consciência através de seres especialíssimos. Então, por que não? Esse Papa, esse novo Papa, pode servir, e eu tenho certeza que sim, vamos apostar no positivo, ele pode de repente representar de uma forma maravilhosa uma forma do reconhecimento aqui da América do Sul como epicentro de todas essas forças e de todas essas consciências. Continuando em relação a José de Anchieta, para fechar esse lado dos jesuítas em todo o processo. Se nós pegarmos José de Anchieta, ele estava ligado no seu próprio trabalho à sigla INRI. A sigla INRI, aquela plaquinha que estava na cruz de Jesus, naquela parte superior, que dizem que é uma homenagem aos reis dos judeus, isso é errôneo. Ali nós temos, naquela sigla, a Ignea Natura Renovae Integra, o fogo da natureza que se renova integralmente. E José de Anchieta, veja o itinerário que ele faz no Brasil quando ele chega. Primeiro ele aporta na ilha de Taparica, uma ilha sagrada, uma ilha ligada a vários mistérios, o qual ele já iniciava aqui todo o compêndio do trabalho de catequese, as vibrações excelsas da divindade aqui no Brasil. Então ele começa, vejam bem, INRI, I-N-R-I. Ele começa por Itaparica, depois ele vai para Niterói, ligado aos mistérios dos fenícios, depois ele vai para o Rio de Janeiro, depois ele vai para Itanhaém. Então ele fecha o INRI, ou o trabalho ligado aos processos de Jesus, nesse lado simbólico maravilhoso, e ele termina a sua vida em Espírito Santo. Vejam que lindo isso. Vou repetir para afirmar. Ele começa o seu trabalho, Itaparica, Salvador, Bahia, o I, depois ele vai para Niterói, o N, depois ele vai para o Rio, o R, e finalmente ele fecha esse ciclo, esse quaternário do INRI, desse fogo purificador, em terras brasileiras, ele fecha exatamente Itanhaém. E ele depois vai para o lugar onde ele vem a falecer fisicamente, que representa o Espírito Santo. Então esse ser especial, esses jesuítas fantásticos ligados ao grande Padre Anchieta, José de Anchieta ou José de Ancor, ele traz ligações com esse Papa que é o primeiro jesuíta. Aí as pessoas ouvem eu falar isso e falam, então ele é alguma reencarnação? Não estou falando isso, muito pelo contrário. Estou falando que o Papa, pelo fato dele ser jesuíta, ele traz essa ligação, esse lado oculto com seres fantásticos, o qual nós temos José de Anchieta como praticamente o patrono, no seu sentido espiritual dessas forças. Ele traz a sua realidade ligada a todo esse processo. Seguindo agora, ele sendo o primeiro Papa da América do Sul, isso representa que o lado do cristianismo transborda as suas experiências ligadas ao cristianismo para cá. Então, quando nós temos o próprio governo oculto do mundo, ou a consciência de Melquisedeque projetada aqui no Brasil através de seres, o fato de nós estarmos aqui na América do Sul já representa tudo isso, já representa toda essa manifestação gerada e postada aqui. Agora, o que traz de mais bacana, o nome que ele escolheu, Francisco, a gente fala Francisco de Assis, JHS, da eubiose, ele nos narra que em 1900 nós tivemos o nascimento de 7 seres para potencializar o retorno da Mãe Divina na face da Terra, como uma 8ª expressão desses 7 seres. Como eu sempre digo, já falei em vários programas, esses seres nasceram de 1 a 7 de julho, tendo a sua 8ª expressão no dia 8 de julho de 1900. Esses seres, quando chega o ano de 1948 para 49, eles sobem hierarquicamente de consciências. Eles passam de consciências puramente humanas que estão no seu desenvolvimento, como seres especiais, eles começam a ser considerados dhyanis ou fragmentos de próprios Budas, ou mesmo de bodhisattvas do passado que se projetam neles. E quando esses seres adquirem isso, eles
pelo fato de estarem ligados ao trabalho do Brasil, de 1 a 7, eles recebem nomes, prestem bem atenção nisso, eles recebem nome que tem as primeiras letras do alfabeto, ou seja, de 1 a 7, A, B, C, D, E, F e G. Então, vejam que interessante o nome Francisco em correspondência com o F. O primeiro ser ligado ao Sol recebe o nome de Antônio José Brasil de Souza. O segundo, com o B, Bento José Brasil de Souza. O terceiro, Carlos José Brasil de Souza. Depois, nós temos o quarto como Daniel Brasil de Souza. Depois nós temos o quinto, Eduardo. E, por fim, o sexto, Francisco, e o sétimo, Godofredo. Então, esses nomes nos compêndios da iniciação, eles seguiram, como se fosse um batismo celeste, a continuidade do A até o G. E cada um deles traz uma tônica. Agora que vem a chave e o segredo para você pensar comigo. O A trazia a força da alquimia, traz ainda a força da alquimia como consciência, que seria o Antônio. O Bento traz a força das artes, o Carlos a política, o Eduardo traz a tecnologia, A, B, C, D, E, F. Depois você tem o Francisco representando a nova religião. É aí que está a chave. E o Godofredo representando a taumaturgia. Então, quando você fala dos anais da teosofia projetados hoje como eubiose, a consciência do F está ligada a Francisco. Francisco, este nome traz como consciência ou como força hierárquica ou angélica a consciência que impulsiona a formação de uma nova religião. Então, todos os arquétipos que envolvem este Papa trazem para nós a possibilidade de uma inspiração divina para que ele realmente cumpra o seu papel de abertura para o cristianismo, para que nós tenhamos uma renovação da igreja em convergência com o propósito de uma religião que vá fazer a unificação, a síntese de todas as existentes no planeta. E isso terá o seu apogeu aqui no Brasil e com a presença dos Budas da Era de Aquário. Pegando o número 13, que tanto estão falando ligado ao Papa, 13, né? A própria idade dele, ele está com uns quantos anos esse Papa está? 76 anos, é isso, né? 76 anos que chega o número 13 e o dia que ele se torna Papa. 13 é um número maravilhoso. O arcano à morte, que é morte no sentido de transformação. O arcano 13, na verdade, ele simboliza a vida. E ele se coloca como Francisco I, o arcano 1, o mago. Então existem vários arquétipos fantásticos que envolvem a força desse ser que chega agora, porque a lei tem que trabalhar, isso que nós precisamos entender, a lei divina, ou o governo oculto do mundo, ela tem que trabalhar com consciências que estão aqui projetadas. Então, se nós pegarmos um ser que representa hierarquicamente o dirigente de uma das maiores religiões do planeta, a lei tem que atuar para esse ser. Então ele traz no simbolismo, no arquétipo, tudo para fazer as coisas acontecerem. Um outro exemplo, quando a gente pega a cor da bandeira da Argentina, a nacionalidade desse Papa, o azul é predominante. Azul é a cor de Vênus, ligado ao sexto raio, ligado à própria religião. Então tudo que envolve esse ser, o nome, os números, tudo indica que ele tem possibilidade de receber uma inspiração divina ou uma inspiração angélica para trazer uma renovação no seu sentido espiritual, para que todas as religiões comecem a convergir. Então está tudo certo, está tudo como deve ser. E tudo isso traz uma convergência com os sinais de novos tempos, com os sinais de novas realidades que nós temos projetadas em relação a toda essa força e toda essa consciência. Então eu que procuro trabalhar em prol da construção, que esse Papa tenha a inspiração no seu sentido mais, diríamos assim, consciente possível para que ele cumpra a sua missão, para que o governo oculto do mundo tenha os seus ditames projetados em seres humanos aqui, e com isso nós teremos a manifestação dos Budas da Era de Aquário cada vez mais plenas e proeminentes para todos nós. Se você gostou do que eu falei, se você quiser
entrar no compêndio da Sociedade Brasileira de Eubiose, a sociedade que eu pertenço, manda um e-mail para mim, vou repetir o meu e-mail aqui, caminhos2005@terra.com.br, de novo, caminhos2005@terra.com.br, aonde você estiver no planeta, você pode fazer a iniciação da eubiose por correspondência, você recebe tudo direitinho, então eu encaminho para o setor correspondente. Queridos ouvintes, agradeço de mente em coração você que está conectado com a gente aqui no programa Caminhos da Consciência, que os Budas da Era de Aquário estejam em nós, estejam no Brasil, estejam no mundo. Um grande beijo na sua mente e no seu coração. Até o próximo programa.